E aí família, meu nome é Ramon e hoje eu tô aqui para falar a respeito de rótulos que as pessoas colocam sobre as nossas vidas. Esse canal não é sobre nós. Bom, desde sempre, as relações humanas, as relações entre as pessoas são marcadas por rótulos. As pessoas colocam rótulos para todas as coisas. Ah, esse é gordo. Ah, esse é careca. Ah, essa é divorciada. Ah, essa é a mãe solteira. Ah, esse é o machista. Ah, esse é o fascista. Ah, esse é o esquerdopata. Esse é o coxinha. É rótulo para tudo quanto é lado, como se os rótulos definissem quem nós somos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer rótulo, que você precise entender é que assim como Deus falou com Jeremias, lá em Jeremias 1:4, desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, Deus fala com nós, desde o ventre da sua mãe, Ele te escolheu. Então, se Ele te escolheu, esses rótulos, eles não têm mais tanto valor e eles não têm mais tanta importância. Por quê? Porque você não tem mais um rótulo, você tem uma marca, algo que Ele imprimiu sobre a sua vida. Porque se Ele escolheu a sua vida, é porque você tem valor para Ele. Os rótulos servem para quê? Os rótulos servem para nos deixar chateado, sabe? Para mexer na nossa história, para te julgar por algo que você fez, por algum erro que você cometeu. Rótulo é algo que eu acredito que o próprio Satanás impõe sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque ele não pode tocar na sua vida. E o que ele não pode tocar, ele faz com que sejam criadas distrações para que você perca o seu foco e que você então se distancie do seu propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Vou te contar uma história que está lá em 1 Samuel 1:16. Se você quiser depois, eu acho interessante você ler essa história. Mas existia um rei na época, rei Saul. E sabe, Deus fala claramente com o profeta Samuel que tinha sido treinado por Eli. E Deus fala com ele, Samuel, até quando você vai tolerar isso que Saul está fazendo? Essas barbáries que Saul está fazendo? Sabe, eu tenho um outro rei para Israel. Então, Deus direciona Samuel aí até a casa de Jessé. Jessé tinha lá um monte de filhos. Quando Samuel chega à casa de Jessé, que ele vê os filhos, ele olha para Eliabe e fala assim, uau, eu acho que é esse cara. Samuel ali olhou simplesmente a aparência, porque Eliabe era forte, era bonito, tinha todo um estereótipo de um rei, assim como Saul também tinha, sabe? Mas Deus automaticamente, imediatamente, na verdade, fala para eles, Samuel, não se espante ou não se, sabe, não se surpreenda com a aparência de Eliabe, porque esse não é o escolhido. E sabe quem foi escolhido como o próximo rei de Israel? Davi que nem tinha sido chamado pelo próprio pai para estar naquela reunião. Quando Samuel passa por todos os filhos de Jessé, ele fala, você não tem mais nenhum filho? Porque não é nenhum desses aqui. Ele fala, eu tenho um pequenininho que cuida de ovelha, traz ele para cá. E quando Davi entra na sala, imediatamente Deus fala com Samuel, eis aí o próximo rei de Israel. Então Davi é ungido rei de Israel. Quantas similaridades com o que nós vivemos hoje? Sabe? Porque talvez você seja o excluído, talvez você seja o rejeitado, muito porque pessoas simplesmente olham o seu estereótipo. Pessoas olham a sua história, pessoas olham o que você fez de errado, pessoas olham, sabe, as suas decisões e simplesmente já te classificam por algo que elas não conseguem enxergar interno. Os rótulos são colocados para que você se distancie do propósito de Deus. Mas a marca de Deus que Ele imprimiu na sua vida é uma marca eterna. É uma marca que ninguém pode tirar. Nenhum rótulo é maior do que a marca colocada por Jesus. Mas a evidência dessa marca é sempre resultado de obediência. Essa marca ela só vai ser exposta se você obedecer. Vamos pegar a própria história de Davi. Davi foi ungido rei de Israel e não simplesmente largou toda a sua posição, tudo aquilo que ele fazia, cuidava das ovelhas, lutou contra leão, matou urso. Ele não simplesmente largou e falou, opa, agora eu sou rei de Israel, meu irmão. Não vou mais fazer isso aqui não. Não, em certo dia, os seus irmãos estavam lá no Vale de Elá para lutar contra um homem chamado Golias. E o seu pai fala, filho, eu preciso que você leve esse McLanche feliz aqui para os seus irmãos, que eles estão com fome, sabe? E imediatamente, em sinal de obediência ao seu pai, sabe? Davi foi levar o alimento para os seus irmãos. Chegando lá, ele vê então Golias falando um monte de besteira a respeito do Deus de Israel e todo mundo quieto, todo mundo amedrontado. Davi se levanta e fala, calma aí, quem é esse cara aqui que ele está falando e por que vocês não estão fazendo nada? E Davi se coloca à disposição para lutar contra Golias. Deixa eu te falar, a marca que Deus imprimiu sobre a vida de Davi, a obediência que ele teve, fez com que essa marca fosse exposta.
Porque se ele tivesse falado pro pai dele, não pai, ó, deixa eu te falar, agora eu sou rei de Israel. Eu vou ser o próximo rei de Israel. Eu não posso simplesmente sair daqui e levar comida para os meus irmãos. Outra pessoa faz isso. Se ele não tivesse obedecido seu pai, ele não teria ido ao Vale de Elá, não teria enfrentado Golias, não teria derrotado Golias e não teria entrado no palácio. Davi, a primeira vez que entra no palácio, ele não entra como rei. Ele entra como servo, porque Saul estava sendo atormentado por demônios, não conseguia dormir. Então ele fala, olha só, preciso de algum músico para me acalmar aqui. E aí lembram de Davi, falou, tem um menino lá que toca pra caramba. O moleque é bom mesmo, sabe? Ah, então traz ele para cá. E então Davi entra para tocar sua harpa para acalmar a Saul. A evidência da marca, sabe, ela é simplesmente exposta através da obediência. Se você obedecer a Deus, se você obedecer aquilo que Deus tem te determinado a fazer, essa marca vai ser evidenciada. Por que eu estou falando que a marca ela é evidenciada através da obediência? Vou te contar uma história, uma coisa que aconteceu em casa. O Enzo, quando era pequeno, ele é muito emotivo. O Enzo é uma criança excepcional, extraordinária, extremamente emotivo. E em certo ponto da sua vida, ele devia ter lá seus 3 anos e meio, 4 anos, quando ele ficava com raiva, ele não batia, ele simplesmente falava coisas que não me agradavam e eu tenho certeza também não agradava a Jesus. Ele não me ofendia, ele não xingava, mas ele falava algumas coisas que eu sei que não era o que de fato ele sentia. E um dia eu e a Erika sentamos, conversamos com ele e mostramos que honrar pai e mãe é um mandamento que tem uma recompensa. E nós explicamos para ele, filho, se você honrar o pai e mãe, e honrar papai e mamãe, é você sabe ser educado, ser gentil, é você falar coisas que agradem a Deus, que não desagradem a Jesus, sabe? É você simplesmente obedecer. E aquilo ele entendeu e nós falamos, você não pode falar isso. Nós tivemos uma conversa extremamente proveitosa naquele dia. Na semana seguinte, fomos almoçar na casa de um missionário lá em Tulsa. E tinha um menino lá, cara, tinha uma galera lá, uma molecadinha que corria terrível, terrível, destruindo a casa desse missionário que nós estávamos. E a Erika falou pro Enzo, você não pode correr aqui, porque a missionária já estava olhando torto lá, porque as crianças estavam destruindo a casa. E o Enzo foi a única criança que foi obediente e ficou quieto. Quando nós saímos dali, nós conversamos eu e ela e falamos, olha só, linda, eu acho que a gente poderia comprar um donuts para ele, comprar um sorvete para ele, alguma coisa, porque, cara, a obediência, ela gera recompensas, né? E quando nós falamos isso, nós conversamos com ele, ele ficou extremamente grato, ele se sentiu extremamente honrado, sabe? E a partir daquele momento, ele entendeu que ele não mais precisaria agir daquela forma, que a forma como a forma gentil como ele reagiria às situações geraria gentileza de outra parte. Nós sempre falamos para ele, Enzo, gentileza gera gentileza. Isso fez com que o Enzo, por 2 anos seguidos na sua escola, fosse reconhecido como o menino mais gentil da sua sala. Então é importante que nós entendamos que a obediência ela sempre vai nos levar à honra. Deus sempre vai nos honrar através das nossas obediências. Sabe, se Deus te mandou para fazer algo, simplesmente faça, porque Ele vai te honrar onde você estiver. Deixa eu te falar, a marca que Deus imprimiu na sua vida, ela vai sempre ser exaltada através da sua obediência. Então assim, nós precisamos não mais nos apegar aos rótulos que as pessoas impõem sobre as nossas vidas, mas nós precisamos entender que a marca que Deus imprimiu em nossas vidas é poderosa e através dessa marca que pessoas sejam transformadas para que o nome dele seja exaltado. Eu quero concluir essa mensagem falando para você que o seu passado, quando nós estamos em Cristo, ele não importa mais, porque não importa de onde você veio, mas importa onde você está e para onde ele vai te levar. Mas acima de tudo, o que você precisa querer, assim como eu quero, é agradar a Jesus. Que Deus te abençoe.